a gente tem informação. Se eu tenho informação, eu posso acionar essa informação de forma eficiente. Levantei triste, estou meio zoadinha nas minhas emoções. Eu posso fazer isso sozinha, sem a ajuda de ninguém. Mas via de regra, antes da gente ser garotos e garotas coaching, o que acontece quando a gente está triste? A culpa é de quem? Não, é nossa, mas a gente fala que a culpa é de quem? É do outro, né? É do filho que não fez o que a gente queria, é do marido que não fez o que a gente queria, é da esposa que não fez o que o marido queria, é do chefe, não é assim? A culpa é da Dilma, não é? A culpa é da crise, não é assim? A gente não terceiriza? Simplesmente a gente terceiriza porque é mais fácil culpar alguém. Porque quando alguém é culpado, então eu não preciso fazer nada. Quem tem que mudar é o outro. Gente, eu costumo dizer o seguinte, que quando a gente terceiriza os nossos resultados e a gente acha que é o outro que tem que gerar o resultado, nós estamos criando algo que eu chamo de armadilha de urso. Por quê? Se a culpa é do outro, não tem que fazer nada, né? Então, quando a culpa é do outro, vocês são aquele urso que estão no meio da mata, né? Estão passeando lá, e aí vem como que chama? Armadilha, né? E o urso pisa nela, o que a armadilha faz? Puf! Prendeu a perna do urso. Aí o urso pode fazer alguma coisa, está preso. Vai se bater, mas não pode fazer nada. Quando a culpa é do outro, você pode mudar o outro? Não pode. Terceirizou, ferrou. Terceirizou, a sua felicidade vai ficar na mão de quem você terceirizou. Agora, garoto e garota coach, ele não terceiriza. Ele traz para si a autonomia e responsabilidade dos seus resultados. E se depende dele, a primeira coisa que ele aprende é parar de pensar no evento, porque o evento já foi. Não é que não teve a discussãozinha, o desentendimentozinho. Ocorreu, é verdade. Vocês não estão mentindo. Mas já virou passado. E aí vocês ficam com aquele evento tomando conta da mente de vocês o tempo todo. E a mente de vocês é atemporal, ele não distingue o que é pensamento do que é real. E ele acha que aquela discussão está acontecendo. E aí você sofre o tempo todo, porque a sua mente está trabalhando com aquela informação. Se eu sou garota e garota coach, eu sou autônomo e responsável pelos meus resultados e pelas minhas emoções. Primeira ação, para de pensar no evento. Segunda ação, vamos liberar a endorfina? Tem música? Ou é música que eu acho que não é gostosa, né? Não tem música? Libera sem música também. É só articular, porque não é a música que libera, é a articulação que libera. Vocês perceberam? Tem aquelas pessoas que fazem exercício físico, atletas. O que acontece com eles, né? No começo, para a pessoa ir para a academia, fazer exercício, dá uma preguicinha, não é? Mas depois que pega aquele jeitinho, o gosto, o que acontece com aqueles atletas? Eles ficam até viciados em treino, né? Em correr, em caminhar, dependendo da atividade que ele exerce. E por que vicia? Porque simplesmente ele articula. Quando ele faz exercício físico, ele articula e libera bastante serotonina e endorfina na corrente sanguínea. E aquilo traz um bem-estar. E ele se vicia em exercício físico justamente porque quando ele exercita, ele libera esses hormônios. Olha que coisa bacana. Se eu já sei que eu parando de pensar já me adianta bastante, e eu trazendo a autonomia e a responsabilidade para melhorar as minhas emoções, articulando, fazendo exercício físico, pronto, eu já estou me autorregulando. Eu tirei a culpa do outro, trouxe para mim autonomia e responsabilidade sobre as minhas emoções e eu posso construir as minhas emoções. E eu sabendo que se eu tenho boas emoções, eu vou aumentar os meus resultados, a minha performance. Então cabe a quem mudar tudo isso?
Agora sim, né? Cabe só a mim, a ninguém mais. Eu não terceirizo mais os meus resultados. Eu ajo, eu realizo e regulo as minhas emoções. Como que é importante ter informação? Informação, ela faz a gente mudar a nossa vida e as nossas concepções. Na internet, a gente tem uma infinidade de informações que são lixo, que não servem para nada, né? Mas a gente tem informações que são bastante relevantes. Nós temos várias coisas bastante relevantes na internet. E olha como informações podem gerar resultados diferentes na nossa vida nas pequeníssimas coisas. Quem aqui já descascou uma cebola? A grande maioria, né? Ardeu ou não ardeu os olhinhos? Ardeu, né? E era um grande desafio para mim isso, porque, gente, eu amo cozinhar, adoro cozinhar. E a hora que eu me tiro o dia para cozinhar, meus filhos, eu descasco muita cebola. E quando eu descasco muita cebola, o que acontece? Eu choro muito. E eu já descasco bastante, porque eu vou cozinhar bastante, né? Aí eu pico lá no master aquele monte de cebolas, 6 cebolas, 10 cebolas. E quando a gente abre aquele master com a cebola picada, aí que os olhos saltam de ardor, não é assim? E eu já tenho quase meio século, gente. E eu não tinha descoberto ainda uma informação eficiente que me fizesse parar de chorar com a cebola. Já tinha feito aquela do paviozinho, quem já ouviu falar do paviozinho? Você põe o palito de fósforo ao contrário, né? Disseram que se segurasse o palito de fósforo na boca, eu não ia chorar. Mas eu chorei. Disseram que se você lavar a cebola, você não chora. Eu lavei e chorei. Então eu fui experimentando. Eu vou buscando informação para ter resultado. O resultado qual eu queria? Parar de chorar com a cebola. E aí, aproximadamente uns 20, 25 dias, eu me deparei com um post na internet. Como descascar cebola sem chorar. E aí logo eu fiquei curiosa para saber como que era esse evento. O que eu tinha que fazer. Aí fui ler, gente. Era uma coisa tão simples, tão simples. Estava escrito assim: antes de descascar a cebola, coloque por 10 a 15 minutos no freezer e depois você vai descascar a cebola sem chorar. E aí eu pensei, será que é verdade? Vamos testar, né? E fui lá, peguei a minha cebolinha, já coloquei lá no freezer e deixei lá os meus 15 minutinhos e fui pegar a cebola, descasquei sem chorar. Fiquei no master e não chorei. Gente, informação muda ou não muda? Muda em muitas coisas. E o que falta para o ser humano é simplesmente informação. Gente, quando que eu vou chorar agora descascando cebola? Nunca mais, só se eu não tiver um freezer por perto. Porque se eu tiver um freezer, eu vou colocar a cebola lá. Vocês perceberam? Uma simples informação vai mudar um resultado que estava me incomodando. E quantas coisinhas pequenininhas na vida de vocês estão incomodando que vocês ainda não geraram nenhuma ação para mudar isso? E às vezes, gente, são ações simples, pequeninas. É só uma informação que vocês podem colocar no sistema de vocês e trazer melhoria contínua para o sistema. Entenderam? É simples. Assim, desse jeito. Eu trouxe aqui um estudo do Dr. Juan, eu não sei pronunciar isso, Lipsky. Ele é um médico que estudava sobre os longevos. Como que uma pessoa consegue atingir a longevidade, mas lógico, com saúde, né? E ele descobriu o seguinte, que alguns seres humanos, eles têm características biológicas que os conduzem à longevidade, mas o denominador comum de tudo isso, para que isso aconteça de forma saudável, está nas condutas e nas atitudes do indivíduo. Olha só, ele tratou como as condutas que despertam aqui, que ele fazem eliminar na corrente sanguínea o cortisol, rancor, raiva, ressentimento, reprovação, resistência, repressão. Olha lá, quando a gente entra
entra nesse tipo de estado emocional, foi esse hormônio que ele estudou que acontece a liberação na nossa corrente sanguínea. Essas são as condutas que ele chama de condutas R. Essas condutas, elas facilitam a secreção de cortisol, que é esse hormônio que corrói as células. E o que acontece com a gente? Acelera o envelhecimento. Olha, gente, a gente tem que ser feliz, buscar a plenitude, para se livrar disso daqui, ó. Olha lá, condutas R's geram que tipo de atitudes? Depressão, desânimo, desespero e desolação. Quem quer viver num estado emocional como esse? Num estado emocional como esse não existe performance, gente. A gente não consegue se desenvolver, se desenrolar e outra coisa. A gente traz para si morte precoce, mal-estar, uma vida pouco aproveitada. Olha lá. Condutas R com atitudes D, olha só o que acontece com a gente. Ele chama isso de sangue ruim, né? Muito cortisol na corrente sanguínea e pouca serotonina. O que ele diz? Ó, deteriora a saúde, oportuniza doenças e acelera o envelhecimento. Mas eu duvido que alguém aqui queira morrer nesse estado, né? A gente quer viver e quer viver bem, e quer viver por longo tempo de vida, e quer gerar a melhor vida que a gente possa ter, não é? Para isso a gente precisa de informação. Vamos entender quais são as condutas que ajudam na liberação da serotonina, que é esse hormônio do prazer. Serenidade, silêncio, sabedoria, sabor, sexo, sono, sorriso. Vocês viram que o sexo vem antes do sono, né, gente? Deu para entender o recado, né? Olha lá, tudo isso faz a gente inundar a nossa corrente sanguínea de serotonina. E o que as condutas dessas promovem? Secreção de serotonina. E aí, se eu tenho essa secreção de serotonina, olha só o que acontece comigo. Ânimo, amor, apreço, aproximação. Olha, top, hein, gente? Top. Olha só como é simples. E o que acontece se eu continuo, eu mantenho essas condutas e atitudes, eu trago para mim bom humor. E o que isso me traz? Longevidade saudável. Bacana, né, gente? Isso é informação. E informação transforma a vida das pessoas. Olá. Nós viemos aqui trazer algumas informações. Deixa eu só calcular o tempo. Deixa eu ver aí. Tá, então já tem que encerrar, tem que direcionar. Vocês perceberam? São pequenas informações que eu trouxe para vocês aqui hoje. Lógico que no processo coaching a gente aprofunda isso de forma muito ampla. As técnicas de coaching têm um número infinito de técnicas e quais eu sei que eu tenho que aplicar caso a caso. Mas eu descobri o seguinte, gente, nos atendimentos individuais, eu descobri que eu atendo uma pessoa e eu posso aumentar a performance dela porque eu sei exatamente o que ela precisa, ok? Eu já atuo como coach há 5 anos. E quando eu terminei a minha formação, como toda profissão nova, né? E eu estou nessa área há 5 anos, eu comecei a atuar no processo individual porque o meu mestre do coach falou o seguinte: para eu percorrer 1000 léguas, eu tenho que dar o primeiro passo. Se eu não der, eu não vou percorrer, certo? E ele dizia o seguinte: para a gente se tornar excelente em algo, a gente tem que ter 10.000 horas de prática. E nos estudos conclui-se que 10.000 horas de prática ocorrem em 10 anos. Ok. Bom, eu pensei, então eu tenho que começar, né? Você sai da primeira formação, você já tem que ter cases para você poder passar. Você não recebe a sua certificação de Master Coach se você não passar por todas as fases, atender o número de pessoas que eles falam, as horas presenciais de aula, as horas online, né? Então, eu falei, bom, eu tenho que fazer, se tem que fazer, vamos fazer, né? E aí eles falaram assim, gente, o manual que nós estamos
dando para vocês, ele é efetivo, ele já foi formulado para ser efetivo. E aí, eu falei, então, primeiro passo, manual efetivo que eu tenho que fazer? Fazer. Pronto, comecei a atender. E foi lindo, gente, foi lindo. A primeira sessão, a primeira amiga que se colocou como cobaia para eu poder testar aquelas ferramentas. Só amigo faz isso, gente! E a gente tem amiga ainda bem, né? Primeira amiga que se colocou para ser minha cobaia. Foi lindo o processo dela, deu certinho. Aquela fórmula dava certo, aí eu adorei, né? Aí eu me empolguei. Opa, agora vamos lá! Vamos fazer mais gente esse negócio aí. E eu fui fazendo. Eu já terminei a minha formação, já fui contratada por uma empresária para atuar nas empresas, né, dela, em toda a rede que ela prestava serviço de RH. E me assustou um pouquinho a hora que ela me fez o convite, porque eu falei, mas eu ainda não fiz a formação de Executive Coaching. Ela falou, não se preocupa, eu já gostei do que você tem feito, e eu acho que é o suficiente, eu vou te dar umas dicas, porque eu já tinha me inscrito para a formação de Executive Coaching, mas eu tinha que aguardar o prazo para chegar até lá. Ela falou, não, vou te dar umas dicas e você já começa a atuar, ok, comecei e me empolguei. Aí, falei, esse negócio é bom. Essa fórmula é efetiva. Aí eu estava fazendo coaching numa empresária. Uma meta super complicada, super difícil, mas eu falei, o processo é efetivo, vamos lá. E montamos o processo para ela. E o que aconteceu naquele processo? Estava indo tudo bem. Chegou o dia de um tipo de sessão que eu ia fazer, e naquela sessão a ideia era gerar uma emoção positiva sobre aquele evento que eu estava trabalhando com ela. E quando eu apliquei a técnica, do jeitinho que estava no formulário lá, a mulher entrou no estado emocional contrário. E eu fiquei assim, né, tipo, o Fernando me falou que isso podia acontecer, o que eu faço agora, né? Porque eu não podia terminar aquela sessão deixando aquela empresária naquele estado. E eu comecei a fazer perguntas para ela, para tentar entender o que eu faria para tirá-la daquele estado emocional. E enquanto eu fazia perguntas, eu ganhava tempo para imaginar o que eu poderia fazer diferente e lembrar da mãe do Vilela. Por que ele não avisou que isso podia acontecer, né? Mas vamos lá. E aí, lógico, eu tive um insight, uma percepção, entrei com uma técnica e revertemos aquele quadro emocional e ela entrou numa alta performance emocional. Dentro daquela meta, ela já ressignificou um evento e pá! Aí eu falei, ufa! O que aquele evento fez me despertar? Entender que é muito bonito tudo aquilo, mas eu precisava de mais ferramentas, mais conteúdos. E aí eu me entreguei no mundo do universo cerebral, de ler tudo e mais um pouco. Li já muita coisa, neurociência, neurosemântica, programação neurolinguística, metafísica. Gente, metafísica tem muito a ver também com a nossa energia, com os nossos resultados. E aí eu fui estudando. E o que eu concluí de tudo isso? E atendendo, estudando e atendendo. E eu, dentro dos projetos que eu me pus a fazer, eu atendi gente muito rica, sabe aquelas pessoas assim que não sabem o que é dinheiro, assim, o que é a falta de dinheiro, porque não tem noção do que é isso? Atendi. Mas eu atendi do outro lado da ponta da sociedade, eu atendi gente muito pobrezinha, porque eu tinha também os meus trabalhos sociais. E sabe o que eu descobri, gente? Nesse cenário de atender pessoas de diversas classes sociais, que a emoção é a mesma. No rico ou no pobre, a emoção é a mesma, gente. E quando a emoção é a mesma, a única diferença é que o rico chora em Paris, gente. É essa a diferença, né? E o pobre chora lá na sua casinha humildezinha, no seu barraquinho. Essa é a única diferença, porque as emoções são iguais. E aí me despertou o seguinte: o ser humano, ele tem uma média que é igual em todo ser humano, que eu sei que para a gente ajudar e aumentar a performance dele, eu tenho que regular alguns pontos. Olha a percepção que me deu.
E aí, a garota coach aqui, doida, desesperada, varrida, querendo ajudar as pessoas a gerar resultado, eu estava achando aquele universo lindo, e atender um de cada vez, não atingia a minha necessidade de ajudar muita gente. Eu falei, vou montar um processo de coaching coletivo. E nesse processo eu já sei a média do que o ser humano precisa. Nesse trabalho que eu fiz com várias classes sociais, várias áreas diferentes, e continuei minha formação, eu descobri que uma média de necessidade humana eu poderia fazer no processo coletivo. E fui brincar de fazer processo coletivo. Gente, brincar, uma brincadeira séria, sabe? Eu me divertia com aquilo, mas para ajudar as pessoas a atingirem suas metas, os seus sonhos, os seus objetivos. E nesse período, eu conheci uma galerinha. Já ouviram falar do Trio de Ferro? Trio de Ferro, top, né? O Trio de Ferro, nessa época, me procurou. Uma das meninas me procuraram e sentou lá e me trouxe o seguinte relato. Eu estou numa empresa e lá nessa empresa eu preciso bater metas. Eu já li todos os livros, escutei todos os áudios, compareci a todos os treinamentos. Eu estou fazendo tudo direitinho, conforme manda o figurino. Mas eu não estou conseguindo. Eu preciso aumentar minha pontuação, mas eu estou aqui patinando. 2.300, 2.400, 2.600, mas eu preciso fazer 10.000, Carla. Esses dois não dá, eu preciso de mais. E eu não sei mais o que fazer para chegar nos 10.000. Eu falei, ok, tem essa ferramenta que você está procurando, expliquei o que era, fizemos um Coaching Education, né? Eu falei, essa ferramenta é efetiva. Por quê? Porque eu vou acionar lá os seus recursos internos, lá no seu inconsciente, você vai aumentar a sua performance. Ok, você tem interesse, perguntou quanto era, falei tudo. Eu falei, então você pode ir para casa pensar? Ela falou, não quero ir para casa pensar. Eu quero fazer esse negócio aí, se aumenta a performance, eu quero fazer. Eu falei, opa, o querer é o gatilho que gera resultado. E ela falou, e eu falei, quando você quer começar? Pode começar agora? Eu falei, opa, essa é das minhas, agora vai. E aí o coaching é muito efetivo, porque ele gera resultado muito rápido. E aí as colegas perceberam o resultado rápido que surgiu nela. Lógico, com a minha experiência, o primeiro momento a gente regula a emoção. Enquanto as emoções estão negativas, enquanto eu não estou acreditando naquilo, eu demoro um pouquinho mais para gerar resultados. Então eu montei um processo específico para ela, porque ela estava me contratando para um processo individual. E aí falei, nesse primeiro momento nós vamos regular as emoções. Fizemos um processo para regular as emoções. Na hora que começou a regular as emoções, o que aconteceu com a pontuação dela? Já começou a aumentar. Olha que legal. De 2.200, 2.300 já foi para 3.700, 3.900. Falei, opa! Terminamos de fazer a primeira parte do processo, entramos na segunda parte, que era foco na meta, aumentar a performance para gerar resultados. Primeira semana que nós entramos com foco na meta. 9.000 pontos. Top, né? Aí ela, nossa, aí a alegria vem, o ânimo vem. Segundo momento, 12.000 pontos. Top, hein? Para quem patinava nos 2.200, 2.300, estava fazendo 12.000 pontos. Sabe com quantos pontos ela fechou o ano fiscal? 200.000 pontos. Ela foi a campeã de venda. Foi a campeã de vendas naquele ano. E a campeã de vendas ganhava o que naquele ano? Ganhava uma viagem para a AIDA, para conhecer a sede da empresa, e ganhou a viagem para a Disney com a família, né? Tudo pago! Uhul! Ela foi até a AIDA, voltou de jatinho particular, lá para Orlando com a família e desfrutou da sua meta. Então, nesse período, nós começamos a fazer esse trabalho, porque aí mais pessoas dessa empresa me procuraram. Falei, vamos lá.
E aí quem entrou no processo aumentou a sua performance grandemente. E quando eu estou contando isso para vocês, gente, eu não estou dizendo que só quem faz coach bate meta, gente. Nós temos várias pessoas que bateram meta que não passaram por processo coaching, certo? Mas o coaching é uma ferramenta efetiva e eu chamo coaching acelerador de resultados, porque existem metas que a gente pode bater em algum período, tem uma média de período de tempo para se alcançar determinadas metas, né? E elas conseguiram superar absurdamente o resultado. Então nós começamos a fazer um trabalho conjunto com a equipe, e essa equipe é enorme, né? Olha lá. E aí chegou um momento que elas alcançaram alta performance. Uma delas já é diamante na Emo e as outras já estão na portinha, estão chegando lá. A diferença é que a Jeane e a Giovana, elas trabalhavam numa empresa e faziam Emo como plano B. O ano passado pegaram o gosto da coisa, descobriram que o negócio é bom, o que elas fizeram? Vamos fazer só Emo e hoje é plano A de todo mundo. Então agora aumenta a velocidade, né? A Ivana não, ela já fazia Emo em 100%, tempo integral, então ela conseguiu chegar mais rápido. Quem serão os próximos diamantes aqui no Brasil? Quem serão? Quem serão? Lembra que o sonho é o combustível para gerar a realização. Quem quer chegar a diamante, levanta o braço e diga eu! Eu! Está muito fraco. Diamante só chega a diamante se for forte, valente, persistente. Quem quer chegar a diamante, levanta o braço e diga eu! Não, é isso aí. Tem que jogar no universo o seu querer para poder gerar o resultado, ok? E eu quero ver o nominho de vocês aqui, hein? Vamos lá, só contar um pouquinho da história. A Lili, né? Lili, cadê minha Lili? Beijo! A Lili tinha uma meta a bater, ela queria ser embaixadora Nutrilite. Foi pro coach, não foi, lindona? Uhul! E quando chega perto, né? Vai dando aquele medinho, faz uma sessãozinha de manutenção. E olha lá, em 2015, ela foi embaixadora Nutrilite, foi conhecer lá a fazenda dentro do Ceará. Só que a meta era uma. Ela bateu 3 vezes a meta. Brincou de bater meta, né, gente? Você viu que dá pra fazer brincando? Não precisa ser sofrendo, gente. Dá pra fazer brincando. Olá! Quem bateu a meta de 200 mil pontos ano? Olha lá no jatinho. Essas fotos eles que me mandaram, hein, gente? O povo viaja, manda as fotos pra Carla lá. Olha lá, foi pra Ayla, foi pra Disney, brincou, se divertiu, brincou de bater meta. Olha lá, Giovana, Disney com a família, top, né? Sabe o que é isso? É o prêmio pela dedicação que elas tiveram na meta que elas abraçaram para realizar. Qual o nível de dedicação vocês estão na meta que vocês abraçaram para realizar? Olha lá! Tudo tem a ver com essa proporção, o quanto vocês estão se dedicando, o quanto isso é importante para vocês. Para elas virou uma meta, e elas se dedicaram, virou um desafio e elas superaram. Aí chegou um ponto que estavam indo muito bem, mas a equipe precisa crescer, né? Porque para chegar a diamante, quem está embaixo tem que crescer, não tem? Os seus downlines têm que bater meta. E elas falaram, Carla, já utilizei tudo que eu sabia, tudo que você me ensinou, mas agora está travando, está pegando em alguma coisinha. Falei, opa lá, vamos fazer uma turma coletiva de coaching, para esse povo bater meta. Olha lá, o pessoal que entrou no processo coaching agora, nesse último processo coaching coletivo. Jandilene. Está lá no YouTube, o vídeo dela contando como que foi esse processo de 3 meses bater meta prata. Luciane, também 3 meses bateu prata. Então o povo está no gás, está preparado, está determinado, está focado. E aí todo mundo viu aqui em São Paulo o povo batendo meta? Mato Grosso do Sul baixou aqui em peso, gente, equipe Força e Ação. Tem uma equipe deles lá no Mato Grosso do Sul. No final de semana passado, nós fizemos uma turma para eles.
Veio gente do Mato Grosso do Sul, veio gente do Japão, gente, fazer coaching, Itaquaquecetuba e mais a equipe de Guarulhos. Fizemos um reprise do módulo 1. Olha que equipe top, gente. Pensa num povo cheio de energia, voltado lá para a sua terra, para bater meta. E já estão me mandando lá as mensagens, que estão com gás, estão com pique, estão motivados. Não existe resultado sem motivação. E motivação está diretamente ligada às nossas emoções. Entenderam porque é importante regular emoções? Acabou. Jeane, depois da decisão de fazer o negócio, por que eu sublinhei depois da decisão? Porque quantos de vocês estão cadastrando gente que parece que estão mortos lá, né? Só estão cadastrados, mas não produz nada. Não tem problema, gente. Vamos conversando, vamos trabalhando. Sabe por quê? Porque a ficha de algumas pessoas demoram a cair. Mas você vai ficar parado só nesse? Não, né, gente? Ação, né? Ação, ação, ação para gerar resultado. Ok, vamos cadastrando. Vai chegar a hora que vai cair a ficha. Caiu a ficha da Jeane. Depois da decisão, prata, 6 meses, platina, 6 meses. Isso trabalhando em 2 empregos. Depois, no ano passado, ela falou, não quero só brincar de uma brincadeira só. Olha lá, esmeralda vai ser agora e diamante logo mais. Top, hein? Meta Giovana, olha lá. 9 meses, trabalhando em 2 empregos. Platina, 1 ano e 5 meses. Safira em 2 anos, trabalhando em 2 empregos. Esmeralda agora e diamante logo mais. Perceberam, gente? Que bacana. Simplesmente porque elas decidiram fazer isso rápido. E sábado nós tivemos em Vargem Paulista. Eu fiz uma palestra lá para um grupo. E eu vi uma explicação do plano de um Esmeralda Mário Bezerra. Ele deu uma explicação tão simples, tão bacana sobre o plano. Muito simples, até eu, gente, me deu vontade de fazer, brincar daquilo, foi muito gostoso. É muito simples, gente, trabalhar com isso. É simples. Eu não estou dizendo que é fácil, que você chega de esmeralda assim, se abanando. Não é isso, esmeralda, diamante, não é assim. Mas a ideia é simples. O investimento é baixo. E você vai ter o resultado proporcional à sua ação. Você é o seu chefe, você se cobra o quanto você quer produzir. Olha que bacana. Ninguém vai ficar com o garfo nas costas atrás de vocês, mas vocês, a hora que caírem a ficha, vocês vão acordar e entender que isso é possível. Em quanto tempo eu quero chegar? O tempo que vocês quiserem. Todavia, a ação vai ter que ser proporcional a esse tempo. Eu posso simplesmente me cadastrar agora e fazer o meu trabalhinho de formiguinha, né? Vou comprando, consumindo, vou cadastrando os parentes mais próximos, vizinhos, amigos para consumir também. Aí eu cadastro hoje, 2 amanhã, daqui a pouco eu cadastro mais um pouquinho. Aí 5 anos fazendo negócio, cadastrando todo mês um pouquinho, comprando todo mês um pouquinho, esse povo comprando todo mês um pouquinho, depois de 5 anos você já tem uma rede, não tem? Aí já começa a ficar gostoso, sabe por quê? Porque já tem gente ajudando a fazer o negócio também. Não, mas eu não estou com pressa, tudo bem. Continua no seu trabalhinho de formiguinha. Vamos lá, cadastrando, consumindo, vendendo, 30% no bolso, vendeu 30% no bolso, não é assim? 10 anos, gente, fazendo assim. Gente, olha o tamanho da rede que vocês podem gerar, sem fazer muito esforço, só fazendo devagarzinho. Não, mas a ideia de vocês é falar assim, puxa, gostei dessa brincadeira. Se eu gostei dessa brincadeira, agora eu quero brincar para valer. Agora eu quero brincar rápido. É possível chegar rápido? Sim, nós já temos exemplos disso. Um diamante formado em 3 anos. E as meninas vão chegar na média de 4,5, porque tinham 2 trabalhos. Perceberam que é possível? Agora, dentro de vocês podem avaliar em que velocidade vocês querem fazer esse negócio. Mas tem que ser uma brincadeira. Brincadeira com responsabilidade, mas uma brincadeira gostosa.
E o coaching pode vir para ajudar nesse processo, para quem quiser, lógico, fazer esse investimento. Mas eu queria contar uma historinha para vocês antes de falar sobre o processo. Eu gostaria que vocês se imaginassem, cada um que está aqui hoje, se imaginasse na história que eu vou contar. Vocês são sobrinhos de um homem muito rico. Muito. Opa! Começaram a gostar da história. É verdade? Sim. Agora, nessa história que eu estou contando, vocês são sobrinhos de um homem muito rico. Esse homem mora lá na Suíça. E ele não tem herdeiros. E ele não gostaria de deixar a herança dele para o governo. E ele queria deixar a herança dele para uma pessoa determinada, valente, que fizesse por merecer ter aquela herança. Então ele cria um testamento. E nesse testamento ele escreve as regras para esse sobrinho, que ele sabe que está lá no Brasil. E ele já contratou um advogado para encontrar esse sobrinho e ler o testamento para esse sobrinho. E chegou o dia dele partir, ele partiu. E vem lá o advogado e encontra vocês e fala: o seu tio deixou aqui um testamento com uma herança milionária para você. Mas para você receber essa herança, você precisa cumprir algumas regrinhas, alguns requisitos que ele deixou aqui nesse testamento. E quais são as regras? Essa herança, esse dinheiro todo está num banco na Suíça e foi trancado esse cofre com uma chave. Essa chave ele colocou dentro de uma caixinha e enterrou no topo do Monte K2. Esse é um dos montes mais difíceis de serem escalados. E ele enterrou essa chave dentro dessa caixinha lá no topo do Monte K2. E ele vai autorizar se o herdeiro receber a herança, se o herdeiro for lá buscar, não pode mandar ninguém buscar, tem que ir. E ele dá um prazo para isso, ele dá um prazo de 12 meses. Você tem 12 meses para ir buscar essa chave e receber sua herança. Se você em 12 meses não for, essa herança vai apodrecer lá, porque ninguém vai retirar essa herança, mas ele só dá para quem se esforça, para quem merece alcançar essa herança. E aí, vocês vão buscar ou não vão buscar? Sim. Opa, eu já sei que tem ouro lá em cima, né? Eu já sei que tem uma riqueza enorme, tá lá em cima, tá difícil de alcançar, mas, pô, eu tenho 12 meses para fazer isso. Agora me diz uma coisa, vocês vivendo aqui nesse país tropical, fora do peso, sem ter fôlego, vocês vão sair no mesmo dia correndo e vão tentar escalar esse monte perigosíssimo? Não. Porque para a gente chegar, a gente tem que se preparar para isso. Então, e para a gente se preparar, a gente vai procurar uma pessoa desqualificada para nos ajudar? Não, a gente vai procurar o melhor, né? O melhor escalador que vocês puderem conhecer, certo? Alguém que já tem escalado o Monte K2, né? Alguém que já tem essa experiência, certo? E aí vocês vão ter que fazer o quê? Condicionamento físico, né? Se estiver com sobrepeso, vão ter que emagrecer, porque escalar muito pesado vai ficar difícil, né? Assim, vamos ter que melhorar o nosso condicionamento físico, fazer exercícios, vamos ter que comprar roupas adequadas, vamos ter que nos preparar para a alimentação dessa subida, né? Porque a gente não vai poder comer a mesma comida que a gente tem aqui. Nós vamos ter que comer o alimento adequado para subir o monte. E vamos ter que ver qual o melhor período do ano para subir. Porque tem períodos que são piores, certo? No inverno deve ser muito pior. E aí vocês descobrem que em 8 meses vai dar o período bom para subir. Então não pode perder aquela data. Então vocês têm 8 meses para tomar todas as providências para ir lá buscar a chave do tesouro. Dá ou não dá fazendo tudo isso? Dá, né? Por quê? Porque eu sei que é certo.
Se eu sobreviver, se eu fizer tudo direitinho, pegar a melhor assessoria, cumprir todos os requisitos, todas as proformas, eu vou conseguir. Vou ou não vou? Pronto, acabou. Vai ser fácil? Vai cair pronto? Ou vai exigir de vocês determinação, coragem, foco, ação para alcançar? Vai ou não vai? Exatamente isso que acontece na nossa vida com qualquer coisa que nós nos determinarmos a fazer. Não adianta querer sai de qualquer jeito, faz de qualquer jeito, tá com os pés na água. Mas tem a forma, tem o jeito, buscando informação, pegando as melhores pessoas para nos assessorar. Esses líderes dessa empresa são maravilhosos, né, gente? São fantásticos. Eu vejo aquelas meninas, trio de ferro, o que elas assessoram o grupo a crescer. Olha que coisa fantástica. E quando não conseguem fazer sozinho, buscam mais informação. Chegaram ou não chegaram? Estão chegando ou não estão chegando? E a minha pergunta, quem vai ser o próximo diamante aqui no Brasil? Olha lá. Para ajudar nessa performance, foi criado esse trabalho, tá, que eu já estou fazendo há 3 anos com esse pessoal. E nós criamos um trabalho em grupo para ajudar a aumentar a performance do grupo. Então, nós subdividimos isso em módulos. Tem um processo individual, que pode ser feito cada um como encontrado e faz individualmente. Mas esse trabalho pode ser feito em grupo, porque aí diminui o custo. Olha lá, módulo 1. O que a gente faz no módulo 1? Hoje eu só dei uma pinceladinha sobre regular emoções, mas na verdade a gente aprofunda isso e vocês vão ficar expert em gerar emoções positivas e fortalecedoras no módulo 1. Módulo 2, foco na meta. Aí a gente vai trabalhar técnicas para bombar vocês, para gerar resultado, para bater meta. Tem técnica para isso também. Lógico, se vocês já estão nesse ponto, vocês já são líderes, já tem gente para vocês liderarem. O que a gente faz? O módulo 3, que é a liderança de sucesso. Nela a gente vai trabalhar várias técnicas de liderança de sucesso. Como que funciona isso? Se a pessoa quiser me contratar individualmente, 8 sessões de 1 hora, encontros por semana, uma vez por semana, o pacote custa esse valor. Aqui, entrada, parcelamento, quem paga à vista tem 10% de desconto. E se vocês quiserem me contratar individualmente, como eu já fiz o trabalho com o pessoal do Trio de Ferro? Não, eu quero fazer de forma coletiva. Olha que top, gente, o trabalho que nós realizamos aqui. Cada módulo tem em média 16 horas de duração, 16 a 20, depende do grupo e o local que é aplicado. Quanto sai os 3 módulos? Impossível, né? Olha, menos que um processo individual, dentro desses requisitos aqui. Forma de pagamento, parcelamento, funciona assim. Portanto, um processo coach pode contribuir. E caso vocês tenham interesse em participar desses módulos, entre em contato com líderes de vocês. Porque quando a gente consegue formar uma turma, eu vou aonde vocês formarem essa turma. E aí vocês podem aumentar essa performance o quanto vocês quiserem, na velocidade que vocês quiserem. O quanto vale tudo isso? O preço é o que você paga. Valor é o que você leva. Decisão causa destino. Decida hoje ver os seus mais profundos valores, honra, lealdade, contribuição e vive intensamente. Gente, vamos viver intensamente. Sabe por quê? A vida é curta para ser pequena. E se a gente fizer, o tempo passa. E se a gente não fizer, o tempo passa. Entenderam? Às vezes nós investimos um valor muito alto numa viagem que vai durar só uma semana. É bom, né? Mas quando a gente decide investir na gente, o melhor pra gente, a gente aumenta os nossos resultados. Aquele que não luta pelo futuro que quer, deve aceitar o futuro que vier. E vocês, eu tenho certeza que não vão aceitar qualquer coisa, vocês vão buscar o que há de melhor. Eu tenho um projeto lá em Guarulhos, é um projeto coaching para emagrecimento. Esse projeto é gratuito.
Só que para participar tem a regrinha, tem que adquirir o colete, porque todos usam o colete no dia da caminhada. Nós fazemos caminhadas uma vez por mês, todo primeiro domingo de cada mês. Olha lá, primeiro domingo de cada mês. Nós nos encontramos lá no Lago dos Patos, na Vila do Galvão, atrás da banca de jornal, 9h45. Fazemos uma caminhada de 40 minutos, depois nós temos 40 minutos de técnicas de coaching para emagrecimento. Esse projeto já está rolando há 1 ano e o povo está ficando elegante, gente. O povo está atingindo o peso ideal. Sabe por quê? A gente aciona os gatilhos internos. E aí eu estou fazendo uma campanha lá do Amigo Solidário. Quem for, leva o seu amigo para participar, porque muitas vezes fazer algo sozinho a gente fica desanimado, mas quando a gente leva mais gente, a gente se anima, não é? Então vamos convidar os amigos e participar também. Liga lá no